E esse foi o nosso primeiro dia na cidade histórica de Piranhas, com dicas de o que fazer, caminhando pelas ruas históricas dessa cidade, mostrando casarios antigos, tombados pelo patrimônio histórico da humanidade. Foi realmente um dia sensacional. Teve dica de gastronomia com a vista panorâmica da cidade e também com a cozinha autoral, que é de encher os olhos. E ainda um quarto espetacular para você que curte uma boa hospedagem. Ainda te levei comigo para curtir um tour em uma das maiores hidrelétricas do Brasil. E para finalizar, um pôr do sol de tirar o fôlego. E no episódio de hoje eu vou te levar a Entremontes, distrito de Piranhas, que é conhecido pelo famoso bordado. Conhecer um balneário sensacional para você se banhar nas águas do São Francisco e ainda uma trilha até o local onde Lampião foi morto. Como não podia faltar, conhecer a Noite Cultural de Piranhas. Então vem comigo pro episódio Sou Mais Alagoas na Estrada, Piranhas, parte 2. Fala, meu povo, estou aqui no Centro Histórico de Piranhas e hoje a gente vai mostrar o que fazer nessa região. E o que fazer envolve um pouco da história do cangaço. Estamos aqui com o Fábio Ator, que é o cara que representa o cangaço há mais de 20 anos, atuando e fazendo história aqui. Fábio, muito obrigado por nos acompanhar nesse tour. E nada melhor que Lampião em pessoa. A gente que agradece, a gente que representa a cultura, que representa o sertão, a gente que faz turismo, que faz arte, magiando o Rio São Francisco na história do cangaço. A gente agradece pelo programa, pelo projeto em divulgar a nossa região. É muito bom estar aqui com você. Simbora pro sertão, né? Com certeza. E hoje a gente vai fazer o quê? O cangaço envolve toda a história de Piranhas e aqui da região. O Virgulino passou por aqui, né? Então a gente precisa entender um pouco mais do que essa história representou aqui. Uns amam, outros odeiam. Mas o que é que a gente vai fazer hoje para falar um pouco dessa história do cangaço? Então, hoje a gente vai embarcar em um dos catamarãs que atua aqui em Piranhas, né, no catamarã São Francisco, e vamos desbrenhar o Rio São Francisco até chegar ao Espaço Angicos. Depois vamos fazer uma caminhada até chegar onde foi morto o Virgulino Ferreira da Silva, a Maria Bonita e mais 9 do seu bando. Uma viagem, estar em Piranhas é uma viagem, um livro aberto, certo? São páginas e mais páginas de história que a gente vai ver hoje. Começamos já, na verdade, o Alto Sertão, que vocês já estão falando muito bem, já começamos a falar de Piranhas e agora vamos desbrenhar na Caatinga pela Rota do Cangaço. Olha aí que legal. Né? Porque eu me chamo Virgulino, de alcunha Lampião, sou o cangaceiro mais afamado em todo esse alto sertão. Não levo contra inimigo, nem tenho medo de encarar o perigo, estando de arma na mão. Aqui quem quiser passar, precisa apresentar licença ao bando do cabra de Lampião. Porque eu clamei pela justiça, essa não quis me escutar. Me vali do bacamar que viesse me auxiliar. No bacamar que controlei que decide a questão e que faz melhor processo do que qualquer escrivão. Minha justiça era reta para qualquer criatura. Eu sempre prendi meus réus numa cela muito segura, porque eu nunca vi ninguém fugir da prisão de uma sepultura. Não é isso aí? Então temos que viver a história. É a história de Lampião e vamos conhecer ela hoje, começando por essa Rota do Cangaço sensacional. E segue à noite também, tem uma apresentação cultural aqui na praça, no Centro Histórico, né? Hoje à noite, então vocês vão poder se deliciar através da câmera, através dos canais aí de mídia social que vai divulgar a nossa região e a culinária deliciosa. Que temos aqui em Piranhas, uma culinária fantástica e uma cultura que jamais será esquecida. Então se arranque pro sertão, procure o guia, procure a história, fique em uma das nossas cidades do Alto Sertão de Alagoas, também venha para Piranhas e vocês vão se apaixonar. É isso aí, vamos embora, vem para Piranhas. E seguimos no percurso, saindo do Centro Histórico de Piranhas por aproximadamente 20 minutos no Baixo do São Francisco. Hoje o rio está com a vazão de 4.000 metros cúbicos por segundo, uma maravilha. Chegamos ao Espaço Angicos. Aqui você encontra o local ideal para passar o seu dia, curtir e ainda conhecer um pouco da história do cangaço. Vou te levar comigo para uma trilha que mostra a história dos últimos momentos de Lampião. Vamos começar a trilha que tem 680 metros e leva
onde Lampião foi morto. Fábio vai explicar um pouco aqui sobre essa história. O que aconteceu aqui, Fábio, nos últimos anos de vida do Lampião? Ele passou por aqui e aqui foi o ponto onde ele foi morto, não é isso? É isso aí. Então, a figura mais embleme, né, da história do sertão alagoano é o sertão nordestino, vamos dizer assim, tirar Alagoas e colocar o Nordeste como um todo. Apesar de Lampião ser pernambucano, mas a história dele se propaga muito no estado de Alagoas, até porque foi através de um alagoano, um santanense, né, da cidade de Santana do Ipanema, que fez com que Lampião entrasse no cangaço. A revolta que o Virgulino Ferreira da Silva, ele tem, ao saber do assassinato de seu pai, e aí ele tenta justiça com justiça, não conseguiu, e aí acaba tentando matar, fazer vingança, né? Tentar fazer justiça com as próprias mãos. E com isso, ele é perseguido como bandido. E ele pede apoio ao bando do senhor Pereira. Uma vez que ele já tinha influência com o cangaço, que ele fornecia produtos para o cangaço, uma vez que ele era um almocreve, era como se hoje, né, o pressionista. Uhum. E ele acaba, a partir de 1920, ele entra no cangaço, 22 ele se torna chefe supremo já do bando. E aí ele começa suas façanhas pelo sertão. Tanto que ele é chamado para combater o Carlos Prestes e ele não aceitou ser apenas um cangaceiro servindo o exército. Ele queria a patente de capitão. E aí o padre Cícero acaba forjando, não é uma patente não tão oficial como teria que ser pelo exército, mas uma patente que deu a Lampião o título de capitão. E aí ele ganha nome no sertão, ele entra em Alagoas, invade a cidade de Água Branca, foi um dos feitos mais relevantes da história do Virgulino Ferreira. E aí, quando ele se aproxima mais para Piranhas, dessa facilidade do Rio São Francisco, a mulher começa a entrar no cangaço e ele, já no final de sua vida, ele sabe últimos anos dele, né, da invasão que aconteceu em Piranhas, dos cangaceiros. Ele está revoltado com a cidade de Piranhas, porque teve o ataque, né, os cangaceiros invadem a cidade e os populares, né, os moradores da cidade de Piranhas acabam se armando e defendendo a cidade contra o ataque dos cangaceiros lá em nossa Lapinha. Isso acontece, é retratado na festividade folclórica que acontece nos finais de semana, né? Vem uma simulação da invasão dos cangaceiros a Piranhas, não é isso? Isso. Houve, inclusive, onde acontece a apresentação cultural, lá no Centro Histórico de Piranhas, é exatamente de onde saiu o Francisco Rodrigues, carinhosamente Chiquinho Rodrigues, que lá tinha uma mercearia, ele era comerciante, e ele sai daquele local onde acontece a apresentação dos cangaceiros lá no Centro Histórico e vai até a casa dele para fazer proteção. É onde começa o tiroteio. Então, o interessante que pouca gente sabe é que essa apresentação cultural acontece de frente à bodega do Chiquinho Rodrigues. Retrata exatamente o que aconteceu na época, né? Sim. Então eles tentaram deixar o mais real possível para você sentir como era a dimensão. Óbvio que hoje sem a bala e muito mais festividade que acontece em Piranhas. Mas eu queria falar um pouco sobre essa trilha. O que a gente vai fazer aqui nessa trilha? Nós estamos no Espaço Angicos, né? E aí essa trilha tem uma série de coisas que acontecem nela e que aconteceram ao longo dessa trilha, né? Na época do Lampião, né? Pronto, aí Lampião, no dia 27 de julho, a Volante descobre que o Pedro de Cândido saberia onde estavam os cangaceiros, precisamente o Lampião. Ele vai até a feira de Piranhas, compra uma grande quantidade de mantimentos, farinha, carne seca, rapadura e muita cachaça, coisas que ele não tinha necessidade nem tinha condições. Isso chamou atenção. Chamou atenção. E aí o Joca Bernardes, que era um coiteiro, era outro coiteiro, só que não de Lampião, de outro bando, e era enciumado, ele tinha intriga com Pedro de Cândido. E essa intriga, ele aproveitou que Pedro de Cândido estava comprando esses produtos, já se suspeitava que Pedro de Cândido era coiteiro de Lampião, então o Joca Bernardes vai até a delegacia e diz, aperte Pedro de Cândido, que ele sabe onde Lampião está. E aí a Volante se reúne, desce até Entre Montes, primeiro fica um grupo na fazenda Remanso, e vai 2 policiais até Entre Montes, captura Pedro de Cândido, traz até a fazenda Remanso, onde Pedro de Cândido é torturado para dizer onde Lampião estava.
E aí a volante atravessa o Rio São Francisco, chega até a Fazenda Forquilha, que é esse local que estamos agora, que hoje é conhecido como Espaço Angicos. E aqui a volante faz esse percurso, caminha por 680 metros, chega em um ponto, 600 metros, chega a um ponto chamado de Alto das Perdidas. Alto das Perdidas porque chegando nesse local o pessoal ficava sem direção de saber para onde estava o Rio São Francisco. E também porque a partir daquele local a volante se separa para tentar fechar o cerco. É tanto que um dos volantes, um dos comandantes se perde. Por isso também chamado de Alto das Perdidas. O local também é conhecido como Alto das Emburanas. Então lá tem um tiroteio e morre Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros. E depois trilha de volta e aí segue para Piranhas. E a história dessa região ela se liga muito aos estados de Alagoas e Sergipe. Nós estamos no território de Sergipe nesse momento, como o Fábio falou, atravessam aqui e seguem essa trilha. E eu vou levar vocês agora para conhecer esse lugar que virou um marco na história do Brasil, na história do Nordeste, na história do cangaço. Sim. Vamos embora. E um refresco, se assim a gente pode dizer, que é uma parada aqui já bem pertinho de onde aconteceu, onde tudo aconteceu. E tem uma história desse local, né? Sim, esse ponto não é estrategicamente só para descanso, né? Ter o refresco. Mas a volante chega aqui, 48 soldados, sendo 45 comandados e 3 comandantes. Aqui o comandante maior, que era o João Bezerra da Silva, ele determina por onde vai ser o acesso, o encontro com o bando. Então, uma volante vai pela esquerda, outra vai pela direita e João Bezerra vai central. Essa que foi pela direita, ela demora a chegar, é tanto que acredita que ela se perdeu no trajeto e devido a essa daí chegar atrasada, então deu espaço, deu brecha para que os cangaceiros fugissem. É tanto que fugiu 24 e morreram 11. Então, aqui é o Alto das Perdidas ou Alto das Iburanas, como eu falei no início da trilha. Talvez aqui a gente perde um pouquinho a noção. Perde a noção do local onde está. A gente não sabe para que lado está o rio. Por isso aí Alto das Perdidas. Então daqui a gente segue para o ponto alto desse passeio. Vamos embora. E chegamos no ponto alto desse passeio, desse trajeto, e é super agradável, apesar da temperatura ser elevada, mas você vai conhecendo a história da Caatinga. O Fábio vai passando as curiosidades aqui de todo o trecho, contando a história de tudo que aconteceu nesse exato local. Lampião e seu bando, parte do seu bando, foi assassinado. Então aqui é onde realmente houve a morte, o tiroteio dos cangaceiros, ao dia 28 de julho de 1938. Porque eu sou devoto, sou penitente, sou do sertão, sou valente, cravo minha história enfrentando o tenente, história sem medo, sem lado, sem ação. Sou devoto de Padre Cícero Romão e numa briga eu entro sem peleja porque eu não tenho uma confusão. Porque eu sou o cangaceiro Lampião, pego minha cartucheira, firmo bela na mão, quero ver soldado macho, que eu não arranco os cachos com a ponta do meu facão, porque nunca vi sangue quente que eu não posso esfriar, pois sei que minha cartucheira nunca vai me desamparar. Eu pego o cabra na caeira, lhe tiro o sangue, boto na chaleira e sirvo pra nós tomar. Sou o cabra macho do sertão, enfrento qualquer macaco, enchendo de rifle, punhal e facão. Uma pistola cromada nunca sai do meu cinturão, as orações que eu carrego é correr e ser ligeiro, ouvir bem e ver melhor nessa tremenda desgraça, porque assim que eu sou cangaceiro, eu nasci seco, virei homem, e agora querem me matar como caça. Eu vou abraçar a miséria, ó miséria me abraça! Então é assim que a gente recepciona o visitante, é assim que a gente conta a história do cangaço aqui na Gruta do Angicos, porque foi nesse meio da Caatinga, onde o dia 28 de julho de 38 foi culminante para a morte
do rei do cangaço. Virgulino Ferreira, Maria Bonita, Luiz Pedro, Elétrica, Helendina, Moeda, Alecrim, Colchete, Marcela, foram tantos mortos aqui ao dia 28 de julho de 38. As cabeças decepadas, né? E inclusive a cabeça da Maria Bonita foi decepada com ela viva, enquanto ela suplicava, pedindo para deixá-la viva, para ela poder cuidar a filha dela, né, a Expedita. Mas aí, como a ordem era para não deixar ninguém vivo, então a cabeça de Maria Bonita sai do corpo também. São colocadas em latas de querosene e levadas para exposição lá na Prefeitura Municipal de Piranhas, na frente, na escadaria da Prefeitura Municipal de Piranhas. Depois essas cabeças seguiram em cortejo, expostas também em Santana do Ipanema, depois Maceió, Aracaju, e aí já saindo de Maceió só foi a de Lampião e Maria Bonita, porque as outras foram enterradas em Maceió. Então segue a de Lampião e Maria Bonita para exposição em Aracaju e depois em Salvador, lá no Instituto Médico Legal, Lina Rodrigues, para avaliar aquela teoria do estudo do crânio, né, para provar se Lampião tinha sido predestinado realmente para ser o cangaceiro, né, ser o guerreiro, ou o bandoleiro, ou o bandido, ou o herói do sertão, dependendo do quanto vocês estudem a história do cangaço. Eu costumo dizer que a história do cangaço a gente não pode julgar sem conhecer a história do Brasil. A transição de Brasil Império para Brasil República, quando muitos sertanejos queriam expandir seus territórios e outros pequenos produtores, pequenos agricultores queriam proteger seus terrenos e acabaram sendo obrigados a pegar em armas para se defenderem. Então vamos estudar a história do cangaço, estudar a história do Brasil, por que surgiu o cangaço, por que existiu o cangaço. E aí, julgar. Lampião, herói ou bandido? Eu digo que Lampião é história. É um feito da história do povo sertanejo, do povo nordestino, que rebate a história do Brasil. Talvez lá, quem sabe, na história do mundo, porque a história de Lampião se reflete pelo mundo, certo? Mas é uma história de homens e mulheres que não se deixaram ser levados pelo poderio do coronelismo e que se deixaram no direito de pegar em armas para defender seu território. E aí, quem defende um território daqueles coronéis que queriam dominá-los são tidos realmente como bandidos. E aí, o cangaço. Eu pergunto a vocês, herói ou bandido? Vamos lá estudar a história do Brasil e vocês vão entender melhor. Porque no dia 28 de julho de 1938, Sergipe, Fazenda Angico, uma bala me corta o peito, depois fui degolado. Findou-se o rei do cangaço. Dizem que o cangaço acabou. Estão errados. O cangaço continua. Mesmo sem casaca de couro ou gibão. E sim de terno e gravata. E com caneta na mão. Estão clonando e modificando a mente do cangaceiro Virgulino Lampião. Éramos comandados como guerreiros. E não bandidos que vivendo nesse mundo estão. Éramos cabeleiro e conselheiro. Tempestade. E eu, o Virgulino Lampião. E com o calor do sertão, nada melhor do que se banhar às margens do Rio São Francisco. E como não provar essa gastronomia sensacional do Espaço Angicos? Agora vou te levar para o distrito de Entremontes. Fica mais ou menos 5 minutos de navegação partindo do Angicos. Estamos a 30 minutos de navegação pelo Rio São Francisco, no distrito de Entremontes. Entremontes é conhecido pela terra do bordado, que vem se desenvolvendo essa arte aqui na região. Mas passaram personalidades aqui também, como Lampião, Virgulino, passou por aqui. Dom Pedro II também já esteve nessa terra. E atualmente, pessoas como Marta Medeiros e Ivete Sangalo confeccionaram peças das suas coleções e vestidos famosos aqui em Entremontes. Então vamos conhecer um pouco desse bordado que fica dentro do município de Piranhas e com certeza vai te encantar.
quadro Onde Curtir, estamos no Centro Histórico de Piranhas e vamos falar dessa noite maravilhosa. Eu tô com o Diego, que é do Tudo Pra Dois, esse canal sensacional. Ele e a Nai juntos são os embaixadores aqui do Sertão Alagoano. Falar um pouquinho desse trabalho Tudo Pra Dois, mostrar pra vocês que Piranhas tem muita noite. Tem Piranhas. Tem muita gastronomia, tem muita coisa. Diego, fala um pouquinho dessa noite cultural que acontece aqui. Pronto, vamos lá. A Nai não pôde estar aqui hoje presente, mas eu vim representando aí o Tudo Para Dois, que é um Instagram de casal que mostra altas dicas. Estamos morando aqui na cidade, né? Moramos aqui em Piranhas e olha só, a noite em Piranhas é muito rica. Começa na sexta-feira com música ao vivo e o auge mesmo, o pico é o sábado, onde tem dança, tem muita animação, tem forró pé de serra, como vocês estão vendo. E é a grande atração aqui da noite piranhense. Aí você vê, atrela cultura, gastronomia, tem vários bares e restaurantes aqui acontece. Mas eu queria falar um pouquinho também desse trabalho do Tudo Pra Dois, que a gente sabe esse Instagram fera, que já trabalha há algum tempo, levando muita informação para todo mundo. Conta um pouquinho quando surgiu, por que vocês escolheram aqui o Sertão para ser embaixador. Fala um pouquinho desse trabalho. Olha só, o Tudo Para Dois surgiu da necessidade, né, da gente mostrar para os nossos amigos e familiares algumas viagens que a gente fazia. A gente viajava bastante e tal, quando voltava o pessoal sempre estava perguntando como é que foi, como eu faço e tal. E aí a gente teve a ideia, né, vamos jogar na internet, e aí surgiu o Tudo Para Dois, com foco em casais, indica para quem quer fazer aquele passeio. E aí foi se expandindo, foi crescendo e hoje está como um dos maiores do Nordeste. Não, olha só, quem fala... Em termos de informação e conteúdo, eu posso garantir, os dois fazem, e as fotos dos dois são sensacionais. Gente, ó, o Tudo Pra Dois, ele faz esse trabalho no Brasil inteiro, mas principalmente aqui no Sertão. Eu queria que você falasse do trabalho do Sertão. Por que vocês escolheram Piranha? Nós criamos raízes em Piranhas, né? O destino nos trouxe para cá. Cogitamos até ir embora, morar em Maceió, mas o amor pela terra foi mais forte. Olha que legal. Então nós já moramos aqui há alguns anos, já compramos casa, já estamos fixando mesmo nossos pés aqui. E é uma região incrível, né? Tem cultura, tem dança, tem animação, tem a tranquilidade, tem uma paz assim que a gente ama então muito. Você vir morar em Piranhas, ele favorece aí continuidade de mais e mais conteúdos. A gente vê o trabalho deles na rede social em prol dessa cidade, em prol da região, na verdade. Porque tem municípios que a gente já passou nos outros episódios e o Tudo Pra Dois está sempre dando dicas mais atuais. A gente passa aqui, faz o nosso programa, mas o Tudo Pra Dois está aqui. Então se vocês querem sempre dicas da região, eles vão estar sempre atualizando. E quando a gente ama, a gente faz com amor. A gente tem prazer de mostrar cada lugarzinho, cada cantinho, cada novidade aqui de Piranhas e de todo o sertão para vocês. E a gente vê isso nas fotos, nos vídeos, nos reels, tudo que se passa nesse Instagram é sensacional. Diego, muito obrigado. Por nada. Eu quero fazer o convite, eu que faço. Eu chego aqui, eu faço convite. Eu soube que tem um café sensacional, que tem um pôr do sol incrível e que o Tudo Pra Dois vai estar completo com a gente lá. Isso, tem um café muito bom, que é aqui na torre, e a gente vai conhecer e vocês vão amar. E essa torre tem muita história, passou aqui na época do trem, que passava aqui. Então amanhã a gente vai estar junto com Tudo Pra Dois, nessa torre, mostrando gastronomia. Fechado? Isso mesmo, fechado. Tudo Pra Dois. Combinado. E Sou Mais Alagoas junto nessa temporada Sertão. E no quadro Dica de Gastronomia eu vou te dar uma super dica aqui no Centro Histórico de Piranhas. Vamos conhecer o Café da Torre, que funciona de quinta a domingo, de 10 ao meio-dia e de 14 até as 18. E essa torre faz parte da história que se desenvolveu da ferrovia que passava aqui na frente. Os maquinistas, eles dormiam nessa torre e aqui você tem, frente à ferrovia, toda uma história do Museu do Sertão que eu vou te mostrar também nesse episódio. Então vem comigo que é Dica de Gastronomia, Café da Torre.
E essa foi a passagem do Sou Mais Alagoas na Estrada, no sertão alagoano, que tem o Rio São Francisco como grande protagonista. O município de Delmiro Gouveia, na divisa com a Bahia, e a beleza de suas águas. E ainda pelo município de Olho d'Água do Casado, onde conhecemos escritura rupestre e ainda os cânions do São Francisco, uma maravilha natural. E para finalizar, chegamos na Lapinha do Sertão, com muita cultura e história nas suas ruas tombadas. E ainda um marco da engenharia mundial, a hidrelétrica de Xingó. E essa foi nossa passagem pelo sertão alagoano. Seguimos estrada nessa temporada que estamos mostrando as belezas do nosso estado.